CQRS e Event Sourcing, pode deixar o like e se inscrever aqui embaixo que eu garanto que esse vídeo vai ser muito bom. Essas duas coisas são geralmente ensinadas juntas e eu vou ensinar elas também juntas porque, teoricamente, são dois conceitos separados, tá? Teoricamente, CQRS é um conceito e Event Sourcing é outro conceito. O X da questão é que em aplicações de mundo real, quando a gente fala de Event Sourcing, a gente quase sempre está falando de CQRS. Segundo dois dos maiores experts nesse tema aqui, CQRS é apenas uma noção muito simples de ser compreendida. É a noção de que existe um modelo diferente para atualizar as informações do que para ler essas informações. Ou seja, CQRS foge um pouco daquilo que a gente pensa como sendo um CRUD simples web. CQRS foge um pouco do Create, Read, Update, Delete, porque o Read vai ser um modelo à parte de todos os outros. A gente tem aqui dois modelos diferentes. Por que a gente geralmente vai querer ter esses dois modelos diferentes, certo? Por que a gente vai então querer implementar CQRS para atingir esse objetivo? Muito provavelmente, em quase todo o sistema real que a gente vai implementar isso, a gente vai estar implementando para buscar o objetivo de Event Sourcing. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender o que é CQRS, Event Sourcing, como que isso é útil, e vai ser uma discussão bem legal de arquitetura e padrões de design. Antes disso, eu vou falar rapidinho da patrocinadora do canal. Hoje é a Abacus AI, e o que você está vendo na sua tela é muito impressionante mesmo. É o seguinte, eu vou te mostrar muito rápido um time-lapse da Abacus contra o ChatGPT criando o mesmo aplicativo. É um prompt simples, tá? Um prompt para construir um web app inspirado no Notion, que permite que o usuário crie documento. Agora, acabando esse primeiro time-lapse da Abacus, a gente vai ver o app que eles criaram em 3 iterações no prompt. Isso tudo foi um processo que demorou 15 minutos e o resultado que você está vendo na tela é esse aplicativo que mais ou menos se parece o Notion, certo? Um MVPzinho criado de maneira muito rápida. Esse ferramental se chama DeepAgent e o acesso a isso custa apenas $10. O DeepAgent é fantástico para criar MVP, tá? Eles criaram um projeto que você pode mesmo deployar ali na própria infra, que tem conexão com o banco de dados, que, assim, tá funcionando da maneira com que você tá vendo, tá? Cara, 3 prompts. Para você testar uma ideia é realmente fantástico. Não tô fingindo que com isso daqui você vai clonar a Amazon, tá? Não é isso que eu quero passar para você. É que é um ferramental que cria um MVP de maneira absurda. Em comparação, o DeepAgent e a Abacus é $10 por mês, certo? Tem alguns limites de uso, claro, você não pode usar infinitamente, mas agora a gente tá vendo um timelapse do ChatGPT e a gente vai, então, ver o resultado final do agente que o ChatGPT liberou, que faz coisas parecidas com o DeepAgent, certo? Lembrando, o ChatGPT custa $20, Abacus AI custa $10. O ChatGPT Plus, né? Se você usar o gratuito, você não tem esse agente. Eu pedi pro agente do GPT gerar um código pra mim que fizesse a mesma coisa que o DeepAgent. Agora você tá vendo o resultado final. É um único arquivo de Python que não tem requirements, que eu tentei rodar e não funcionou, aí eu pedi pra ela consertar e... enfim, um único arquivo de Python, tá? Pode tirar o ChatGPT aí da tela. Compara um único arquivo de Python com a codebase que o DeepAgent me deu, certo? Você tem aqui um app com uma API, com autenticação, com documentos, com login. Cara, a diferença do MVP cuspido é absurda. Absurda. Olha isso. Olha a quantidade aqui de arquivos e pastas que tem. Você pode abrir aqui, por exemplo, autenticação, usa o NextAuth, pode abrir aqui o route. Components, UI, tem aqui muita coisa. O header, certo? Cara, compara isso com... não tem comparação. Com esse único arquivo de Python aqui que nem rodou. 600 linhas de Python para um negócio que não rodou e não funcionou. Com certeza não tem autenticação, não tem nada. O resultado que a gente obteve com o mesmo prompt, tá? No DeepAgent foi, assim, níveis de grandeza melhor que com o ChatGPT. Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar duas referências, um artigo do Martin Fowler sobre CQRS e uma talk, uma palestra do Greg Young sobre também CQRS e Event Sourcing. Vamos lá, letra por letra. Command, Query, Responsibility Segregation, CQRS. Separação entre o que é um comando e o que é uma query e a utilização de modelos diferentes para se fazer um comando e para se fazer uma query. Existe um conceito aqui anterior a CQRS que eu não lembro agora se ele era chamado de CQS ou de CQR, mas como ele era chamado anteriormente, pouco importa. Que isso daqui, certo? Antes da gente aplicar num sistema, antes da gente aplicar num padrão de design, que é o que a gente vai estar vendo nesse vídeo, a gente pode também aplicar para funções. Como assim? Quando você tem um get e quando você tem um set, o conceito de CQS pode ser aplicado da seguinte forma. Um get não vai alterar absolutamente nada de estado e vai te retornar um parâmetro, certo? Vai retornar aqui um valor, alguma coisa. Geralmente, um get não recebe parâmetro certo, mas ele pode receber, enfim. Isso daqui seria se a gente entrasse muito numa ideia de funções puras. Mas o get, ele retorna um valor e ele jamais pode mutar estado, jamais pode causar alterações nos dados. O set é um contrário. O set, ele vai receber aqui como parâmetro as coisas que vão mudar e ele vai retornar null. Null, none, nada, enfim.
Isso daqui é a forma mais primitiva, é a forma mais básica de separar o que é um comando e o que é uma query. Então, um set seria um comando, certo? Pensa ali getters e setters no Java, onde set vai alterar algo, vai alterar estado, vai mutar estado, e get vai apenas buscar o estado e te retornar ele, né? Agora, isso daqui fica legal, tá? Porque quando a gente vai levar isso daqui, né, não para uma função, mas sim para um sistema, a gente vai estar enxergando da seguinte forma. Aqui em cima a gente tem o client, certo? Temos então, podemos imaginar aqui como sendo o nosso front-end, nosso usuário final vai estar realizando algumas operações com o nosso sistema, interagindo ali com a web e tal. Nisso daqui, a gente teria um layer abaixo, né? Vamos colocar assim, command/query. Aqui a gente vai para o handler, lá embaixo para o nosso modelo, né? Enfim, imaginando aqui uma arquitetura qualquer, tá? Não se prende muito a isso. Uma arquitetura com alguns layers aqui, algumas camadas, e que no final vai persistir isso daqui num banco de dados, certo? E quando o usuário fizer uma query, quando o usuário fizer um get, esses dados vão voltar desse banco de dados para cima. Muito bom. Se a gente quiser aplicar segregação de comando e query, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem que, acabei de te explicar, que um modelo diferente existe para o que é comando e um modelo, né, diferente existe para o que é query. Então a gente vai ter um write model, um modelo de escrita, e um read model, um modelo de leitura. Esses modelos podem ser diferentes, né? E aqui, né, claro, os nossos handlers também, a gente vai separar isso daqui e meio que quebrar a nossa aplicação no meio, né? Na verdade, isso daqui meio que vira duas aplicações, meio que vira dois sistemas diferentes. Então, isso daqui é legal, isso daqui é útil, isso daqui tem alguma utilidade per se, mas a gente está ainda imaginando tudo escrevendo no mesmo banco de dados. Um sistema normal, um sistema da maioria dos sistemas que a gente usa, por exemplo, vamos imaginar aí um Twitter da vida. Quando você está lendo posts, você vai ler centenas de posts e você vai escrever um post, certo? É comum que o número de escritas seja ordens de grandeza menor do que o número de leituras. Você sempre, quase sempre, né, você está lendo muito mais do que escrevendo. Então a gente pode imaginar que não seria incomum a gente ter um sistema que em um dia tem 100 escritas e nesse mesmo dia tem 1000, talvez 10.000 leituras. É perfeitamente plausível, perfeitamente compreensível, certo? Você vê, olha quantos views esse vídeo aqui no YouTube tem. Eu subi o vídeo uma vez e 10, 20, 100, 1000 pessoas assistiram esse vídeo. Então a gente pode escalar esses sistemas de maneiras diferentes. A gente pode ter com que o meu sistema de read, certo? Escala mais do que o meu sistema de write, porque eu leio mais do que eu escrevo. Só que o verdadeiro ganho aqui começa a ser quando a gente começa a fragmentar um pouco o nosso banco de dados. Porque eu posso, então, ter um banco aqui para read, que vai replicar, um banco para write, né, um banco para escritas, e vai replicar em alguns diferentes bancos para leitura, por exemplo, se eu quiser escalar para mais bancos, se quiser uma escalabilidade horizontal. Mas não só isso, às vezes existe uma vantagem natural também da gente utilizar bancos de naturezas diferentes, certo? Pô, falei aqui de contagem de views dos vídeos aqui, né? Cara, de repente, eu vou querer usar um database columnar, né? Columnar Database. São bancos de dados orientados a colunas, né? Não a linhas, porque para eu agregar um grande número de views, isso pode ser mais interessante. Eu posso ter uma database, uma Columnar Database, que vai replicar os dados da database lá que a gente tem. Ou eu posso ter também, né, um simples Postgres aqui, né, para fazer as queries mais complexas, as queries estruturadas aqui. Tudo isso daqui pode, inclusive, servir clientes diferentes. Eu posso ter que isso daqui, essa database aqui, vai servir um sistema de analytics. E o Postgres, né, vai servir o meu sistema aqui normal, meu read model normal. Eu posso ter que esse daqui vai ser um sistema de logs, e agora começa a ficar interessante. Porque quando a gente pensa em write, certo? Quando a gente pensa em escrita, algo que nos permite fazer escritas rápidas é um NoSQL, certo? A gente pode imaginar aqui um Dynamo, a gente pode imaginar aqui um Mongo. Eu estou apenas utilizando isso para ilustrar um ponto. Eu não estou sugerindo que você faça dessa forma, né? O ponto que eu quero ilustrar é o seguinte, né? Se a gente começar a imaginar, moldar esse sistema com cara de um sistema um pouco mais real, tá? Vou imaginar que eu tenho um e-commerce e eu faço essas operações aqui, ó. Essas são operações que eu vou receber um request lá do meu front-end, né? E elas são operações que, naturalmente, tem aquilo que a gente chama de impedance mismatch, certo? O que é um impedance mismatch? É que se você enxergar como é a operação de, por exemplo, criar uma ordem, certo? A gente tem que, para criar uma ordem, eu tô mandando aqui uma lista de diferentes produtos e diferentes quantidades desses produtos, com preços e tal, o ID do meu customer, certo? Isso daqui, esse evento de criar uma ordem, certo? O evento de juntar ali produtos no carrinho e falar, ó, eu tenho a intenção de comprar esses produtos aqui. Isso daqui cabe muito bonitinho nesse um objeto aqui, nesse um JSON aqui, né? Certo? Então aqui a gente tem basicamente um JSON que o front-end está enviando, mas ao traduzir isso para linhas e colunas do nosso banco de dados aqui, não vai ser mais um único objeto, certo? Isso daqui vai se transformar em
uma linha na tabela users, 2 linhas na tabela... Qual tabela aqui? Product. Mais 2 linhas em line items, certo? Eu devo ter uma coluna de... Perdão, uma tabela de line items, né? Order line items e pelo menos uma linha em order, certo? Que precisa ter um order ID. Cara, esse um produto muito simples aqui vai se transformar em, 4 linhas em 4 tabelas diferentes, talvez. Para escrever isso vai demorar um tempinho, né? E por que que eu quero manter essas 4 linhas em 4 tabelas diferentes? Para manter ali a consistência, né? A estrutura do meu Postgres. Agora, nesse mesmo produto aqui que a gente tem, né? Imagina que a gente está sempre escrevendo esse carrinho para um banco de dados, certo? Então aqui a gente está escrevendo um carrinho e perceba, nesse carrinho eu tenho produto 1, produto 2. Legal. Depois eu criei outra ação que o meu usuário tomou, outro evento, que removeu um produto. Eu removi o produto 1. Então, né, no meu banco de dados, antes, na minha ordem, eu tinha essa ordem aqui, ó. Ordem, vamos imaginar que tá assim, tá? Ordem, aí tem prod 1, prod 2, criei uma ação que removeu o produto 1, removeu aqui o produto 1 então, e depois eu confirmei minha ordem. Tá, confirmado, tenho esse estado aqui. O usuário tomou 3 ações diferentes, certo? 1, 2, 3 ações, mas a gente não consegue ver o passo a passo do que o usuário fez. Só o que a gente tem no banco de dados é o resultado final dessas 3 diferentes operações, desses 3 diferentes eventos. Eu falei a palavra eventos várias vezes porque eu queria salientar na sua cabeça o que significa Event Sourcing. Vamos supor que eu trabalho numa empresa como, sei lá, o Shopify, tá? E eu quero obter informação de, quantas pessoas estão removendo produtos do carrinho, certo? Eu vou olhar no meu banco de dados e eu não vou ter essa informação. Eu não estou armazenando a informação de quantas pessoas estão removendo produtos do carrinho. O que eu faço? Eu preciso de uma tabela nova? Eu vou criar aqui uma tabela nova de, sei lá, uma linha, né, em ações tomadas, uma linha em eventos, e aí cada evento que alterar uma ordem, eu vou estar catalogando esse evento. Faz sentido, né? É bacana aqui eu ter uma linha que cataloga todas as ações que os usuários tomaram, que resultaram naquele snapshot final da ordem no meu banco de dados. Inclusive, num vídeo no passado, eu expliquei o que são os Write Ahead Logs, certo? Quando você submete essas 3 ações aqui, né, ação de criar sei lá o que no banco de dados, remover sei lá o que do banco de dados, updatear sei lá o que no banco de dados, o seu banco de dados, o seu Postgres ali, ele não está fazendo uma persistência imediata na memória de longo prazo, ele está primeiro escrevendo cara, quase como se fosse um TXT, tá? Uns logs de qual sequência de ações vão ser tomadas. E baseado nesse Write Ahead Logs, certo? Baseado nessa sequência de ações que vão ser tomadas, ele depois reflete isso no estado presente do banco. O seu Postgres, o seu banco de dados escolhido, está fazendo internamente Event Sourcing. Então, a gente chegou aqui. O objetivo de Event Sourcing é nada mais, nada menos do que eu conseguir determinar que essas informações aqui não foram perdidas, que esses eventos que o usuário gerou, certo? O evento 1 de criar uma ordem, o evento 2 de remover um produto de uma ordem e o evento 3 de confirmar a ordem, esses 3 eventos estão presentes e são auditáveis. Event Sourcing é também sobre auditabilidade. Se você olhar uma indústria séria como a indústria bancária, por exemplo, abre aí o seu app de banco, consulta aí o seu saldo. Você acha que o seu saldo é uma coluna no banco de dados? Muito provavelmente em algum lugar pode ser que seja, mas a verdade final do seu saldo no banco não é o resultado da coluna ali saldo, certo? Um saldo no banco é, basicamente, a força resultante de todas as transações. A gente tem aqui, né, transação 1, transação 2, transação 3, e a resultante dos saldos de todas essas transações vão ser o que vai compor o seu saldo final. Imagina que, por acaso, acontece um erro, né? Um usuário consegue, sei lá, dar um bug muito doido, eu consigo fazer um SQL injection muito louco e fazer um update no meu saldo. E aí eu joguei lá no meu saldo 4 bilhões de reais. Como que o banco vai saber que isso daqui tá falso, né? Bom, o banco vai rodar, olhar todas as transações que foram feitas na minha conta, né? E identificar o resultado de todas essas transações. Reflete aquilo que é o saldo dessa pessoa? Como eu tenho transação por transação também, eu consigo identificar de repente qual transação que é fraudulenta. Event Sourcing é extremamente bacana, porque nota que eu nem preciso mais desse banco de dados aqui, certo? Eu não preciso mais disso. Tudo isso daqui pode ir pro lixo. Desde que eu tenha, bom, no banco isso daqui é chamado de um ledger, certo? Mas desde que eu tenha o conjunto de todos os eventos que foram tomados no meu sistema, a partir desse conjunto de todos os eventos que foram gerados no meu sistema, eu posso só rodar isso daqui de cima para baixo e obter que a resultante disso é o estado atual do meu banco. Muito legal, né? Cara, isso daqui é arte. Aí, o ponto que eu tava querendo chegar em CQRS
é que aqui, o nosso write model, se a gente estiver seguindo uma arquitetura de event sourcing, ele vai escrever os eventos. O meu write vai estar escrevendo aqui: criar ordem com as coisas XYZ, remover produto de ordem, né, produto, sei lá, 2, confirmar ordem. O meu write, o meu modelo de escritas, só está preocupado com isso daqui. Ele só tem a preocupação de eventos. E isso daqui vai, então, através de algum mecanismo, através de algum... A gente pode ter aqui um Kafka, um Event Bus, alguma coisa, um sistema totalmente diferente, qualquer coisa, que vai ter o trabalho, então, de pegar isso daqui e transformar em outra maneira desses dados serem acessados, em uma projeção desses dados, certo? Isso daqui é a nossa única fonte de verdade. A verdade do estado atual do sistema vai ser sempre a força resultante de todos os eventos que foram feitos naquele sistema, e a partir disso eu posso projetar esses eventos num Postgres, eu posso projetar esses eventos num Cassandra, eu posso projetar esses eventos numa Neo4j, no que eu quiser, para que isso possa então ser lido. Isso daqui, perceba, que vai ter um custo de consistência eventual, certo? Porque a minha escrita, ela tá aqui de um lado do meu sistema, né? E a minha leitura, ela tá do outro lado do sistema, né? A leitura, ela é uma replicação do que foi escrito, ela é um reflexo daquilo que foi escrito. E o interessante disso é que, pô, migramos de banco de dados. Tanto faz, deleta. É só você não perder os eventos, certo? É só você ter todos os eventos em sequência que você pode ir para qualquer banco de dados, para qualquer modelo de visualização, para qualquer estrutura que vai funcionar. E o evento, ele pode ter uma estrutura interna completamente diferente do nosso objeto de leitura, né? Que é o caso aqui que a gente estava demonstrando, certo? O evento aqui de criar uma ordem tem uma estrutura que tem o tal do impedance mismatch que não encaixa no nosso Postgres dessa maneira aqui, certo? A gente tem um payload, que é o ID do consumidor, a order, a line items, os IDs dos produtos, o preço de cada produto. Se o preço tá na tabela produto, ou se o preço tá em outra tabela, ou se o preço tá na ordem, se o meu usuário existe ou ele não existe, se order line items é uma tabela por si só, ou é um valor dentro de uma coluna, ou é o que quer que seja, pouco importa, a gente vai poder reconstruir isso de N maneiras. Event Sourcing é, então, sobre a gente ter aqui uma auditabilidade e eventos imutáveis. Nota, algo que é muito importante, certo? Para que a gente tenha isso aqui como única fonte de verdade, para que a gente tenha uma confiança no sistema, para que ele funcione da maneira com que é para ele funcionar, esses eventos têm que ser imutáveis. Se eu fizer uma transação que, sei lá, eu te dei R$1.000, mas putz, era um erro. Eu queria ter te dado R$100, mas esse evento aqui, né? Esse evento aqui já foi salvo. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que um contador faz. Um contador não vai apagar a transação, certo? Um banco não vai apagar a sua transação. O banco vai adicionar outra transação que vai reverter o que aquela transação fez. Ele vai remover R$1.000, certo? Fiz uma transação, adicionou R$1.000, o cancelamento daquela transação, que é uma transação inversa e oposta, e depois a transação correta, que é a transação de mais R$100. E a partir dessas três transações aqui, né, eu consigo concluir que o resultado final da operação foi mais R$100. A maioria das indústrias sérias, tá? A maioria das indústrias maduras, vai ter algo que se assemelha a isso daqui. Vai ter algo que se assemelha a um ledger, a uma resultante de eventos. E a maioria das empresas que quer uma forte auditabilidade do que estava acontecendo em determinado momento no sistema, vai ter também isso daqui, né? O exemplo que eu usei do Shopify, de adicionar e remover itens do seu carrinho, eu não sei como o Shopify faz isso, tá? Mas se eles querem obter em dado momento do meu sistema, em exato momento do meu sistema, no momento T, eu quero saber como estava o estado de cada usuário, de cada carrinho, de cada ordem, naquele específico momento que, por exemplo, um bug ocorreu, eu vou precisar de eventos organizados dessa maneira. Isso é CQRS e Event Sourcing. Agora, o que eu quero que você entenda daqui? Geralmente, isso daqui é guiado, geralmente o CQRS e o Event Sourcing. Deixa eu começar pela não recomendação, na verdade, tá? Se você faz um CRUD simples, olha pra isso aqui, tá? Se você faz um CRUD simples, olha pra isso aqui e me diz, você tem necessidade pra isso? Porque isso aqui vai adicionar bastante complexidade na sua aplicação. Vai, é um fato. Nem o maior defensor do mundo de CQRS e Event Sourcing vai te falar que isso daqui é menos complexo do que um CRUD simples. Não é. É mais complexo. Agora, existem indústrias que precisam disso, certo? A gente falou aqui, indústria bancária, qualquer indústria que queira auditabilidade, vai querer isso daqui. Portanto, existem coisas... A gente pode conversar sobre aspectos técnicos aqui, né? Porque você pode escalar um lado de uma maneira e pode escalar o outro lado de outra maneira. Você pode ter que as scripts vão ser no SQL, os reads
vão ser, sei lá, Postgres, vai ser um SQL simples. Você pode ter que uma equipe desenvolve essa aplicação aqui da direita, outra equipe desenvolve essa aplicação aqui da esquerda. Isso tudo é legal, todos esses motivos técnicos podem existir, mas CQRS é geralmente sobre domínio. O que vai causar você a utilizar um sistema de CQRS e Event Sourcing vai ser que o domínio, a lógica de negócios requer que isso esteja acontecendo. Geralmente não vai ser uma pedida técnica, tá? Geralmente isso aqui não é uma decisão técnica, é uma decisão de domínio. É uma decisão de eu preciso da auditabilidade dos meus eventos. E claro, a gente pode falar dos inúmeros efeitos colaterais que vão ter nisso daqui, né? O fato de você ter um ledger, de você ter um livro aqui, um livro razão de tudo o que aconteceu no seu sistema inteiro, faz com que mudanças de banco de dados não sejam tão assustadoras, que uma migração de banco de dados não seja tão assustadora, né? Porque você nunca vai perder um dado. Se eu fizer como... lembra daquele vídeo meu do GitLab? Um RMRF, aí o barra data, acho que era, né? Do banco de dados Postgres. E eu estourei com esse banco de dados aqui, é legal, a gente consegue reconstruir ele. Eu vou fazer uma migração de dados aqui, eu consigo. Não vai ser nem muito difícil, né? Eu não preciso do estado atual para derivar os estados seguintes. Eu consigo sempre estar, né, rodando isso daqui, certo? Rodando os meus eventos para frente para chegar onde eu quero chegar. E pensa, né? Pô, pode ter benefícios adicionais, né? Aconteceu um bug, aqui ó, eu não sei como estava o banco de dados quando aconteceu esse bug aqui do usuário, mas pô, eu posso olhar o horário, né? De repente isso aqui aconteceu em T230045, eu consigo rodar as transações até esse ponto aqui, ver qual era o estado, rodar essa próxima transação, né? Esse próximo evento que o usuário fez, independente de qual é esse evento, tá? Pode ser que o evento do usuário foi update name de alguma coisa, certo? Eu posso ver qual foi a próxima transação que ele fez, certo? A próxima transação que ele fez foi, sei lá, atualizar o nome de um produto e receber exatamente o bug que isso aqui causou. Olha só que legal, né? Você pode reproduzir exatamente a situação de qualquer momento dentro do seu sistema. Sobre CQRS, era isso. Eu quero que fique muito claro para você. Isso aqui é complexidade adicional para ser implementado em negócios maduros. Mas assim, isso aqui é, cara, profundamente interessante, extremamente valioso, certo? A maior parte das indústrias sérias vai querer ter algo nesse sentido. É muito fácil de enxergar valor nisso daqui, certo? É muito fácil de pensar, pô, agora, antes, né, quando eu tinha todos os meus dados aqui no Postgres, eu tinha um número de informações que era como se fosse uma foto estática da situação. Cara, agora que eu tenho todos os eventos, eu posso rodar Big Data em cima disso daqui, eu posso ir à loucura. Agora que eu tenho todos os eventos, todos os momentos, eu posso, sei lá, traçar causalidade, eu posso fazer um negócio absurdo aqui. Eu tenho muito mais informação, com muito mais detalhe. E algo que você vai notar, né, é que geralmente essa lógica aqui, ó, de, eu quero criar uma ordem com tais produtos, é algo que muda muito pouco. Você pode querer adicionar um campo ali a mais, né? Adicionar uma informação ali a mais nos seus eventos, mas a ação em si, e olha que legal, né? Isso aqui também encaixa com o Domain Driven Design. Você está fazendo baseado no domínio. Os seus eventos vão vir do domínio, certo? É importante que o evento reflita a ação que está sendo tomada no domínio, e a consequência disso daqui, não a causa, a consequência disso daqui, vai ser, né, que em algum momento você vai ter aqui, ó, um SQL que vai fazer isso daqui em algum banco de dados para você conseguir ler e acessar mais fácil essas informações, né? Agora, isso daqui é a ação que foi tomada pelo seu banco de dados e a gente pode traçar ela de volta diretamente para qual foi o evento que resultou nessa ação, né? Olha que legal.